Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Meu nome é Sandra, eu sou PCNP de Matemática dos anos finais, estou aqui representando, a equipe curricular da Diretoria de Ensino lá de Matemática, da diretoria. Passo a palavra, então, agora para minha amiga. Oi, gente, eu sou a Lília. A Sandra já é figurinha carimbada aqui, todo mundo já conhece. Mas eu iniciei no núcleo pedagógico esse ano, então pode ser que alguns de vocês ainda não me conheçam. Eu sou a Lília, PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais, e também estou muito contente aqui desse nosso primeiro momento, esse encontro, para nós tirarmos dúvidas, explorarmos um pouco a função do PAC e também abrir essa oportunidade, para diálogos futuros. Passo a palavra, Sandra. Então, tá bom, Lília, vamos então começar aqui a nossa apresentação do material, então, que nós preparamos para vocês. Preparamos com muito carinho. Esperamos aí que vamos conseguir compartilhar o que nós temos também aprendido aí com o PAC, com esse novo projeto. Bom, nós vamos aqui iniciar com os nossos agradecimentos, agradecer primeiro a todos vocês que estão aí nos assistindo, agradecer a nossa dirigente regional de ensino, Amara Silvia Biotto. Hoje, então, aí a nossa primeira reunião de orientação com os professores que estão com o projeto de assistência ao currículo. O tema que nós vamos trabalhar é um diálogo sobre os materiais da SEDUC, de língua portuguesa e matemática. Formadores que vão estar aqui com vocês, eu, que já me apresentei a todos, meu nome é Sandra, a Lília, que também já se apresentou, a ID, que é PCNP de língua portuguesa dos anos finais, do ensino médio, que também vai estar aqui conosco, aqui pelo chat, o Robson também, que é o PCNP de matemática do ensino médio, que também vai estar aqui tirando as dúvidas de vocês aqui pelo chat. Vocês vão poder deixar nos comentários as dúvidas. Se o material que nós vamos apresentar aqui hoje para vocês não corresponde ou não responde alguma dúvida, alguma inquietação que vocês possam ter, pode deixar também aí nas observações, aí no comentário, e nós vamos aí, na medida do possível, fazendo essas gravações e tirando as dúvidas com vocês. Todos nós, eu, Lília, ID, Robson, estamos à disposição. Somos PCNPs de língua portuguesa e matemática. Então, vamos pedir que vocês, dentro do diário de bordo, vocês façam, então, seus registros, coloque as observações do material que nós vamos apresentar, algo que vocês ainda precisam pontuar, precisam voltar, tirar dúvidas, então façam aí as anotações, participem aí do chat, igual nós falamos, vocês podem deixar aí nos comentários as dúvidas, sugestões, para que nós possamos, então, aqui trazer também algo que seja realmente da necessidade, de vocês, porque nós sabemos que cada unidade escolar tem o seu contexto, e cada contexto é único. Talvez nós não vamos atender a todos, mas porque aqui nós estamos falando de uma forma geral, mas aí no contexto particular de cada unidade escolar, vocês podem também nos procurar ou deixar aí nos comentários, o que vocês realmente querem que nós também possamos aí trazer, abordar com todos. Nossos objetivos aí do encontro é refletir sobre o significado de integração entre o caderno Aprender Sempre e sua relação com o centro de mídia e as habilidades essenciais, em diálogo com o plano de aula. Analisar coletivamente possibilidades e caminhos de integração curricular nas áreas do conhecimento de língua portuguesa e matemática e suas tecnologias, através da exploração das avaliações da AP, AD e atividades lá do CAED. Então, observe que no segundo objetivo nós colocamos analisar coletivamente. Então, aqui, realmente, nós não temos uma receita pronta, Nós vamos conversar aqui e apresentar possibilidade, mas aí, com essa análise coletiva, vocês também, com certeza, vão trazer aqui apontamentos que vai enriquecer essa nossa orientação.
Qual a competência que nós escolhemos para trabalhar hoje? A competência 4 da BNCC, que diz utilizar diferentes linguagens, né, verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Por que nós pensamos nessa competência geral da BNCC? Porque justamente, né, ela engloba aqui tanto as linguagens, que nós, tanto para matemática quanto para português, é importantíssima, e além dela falar dessas diferentes linguagens, né, observa que ela também traz essa matemática para um olhar mais científico, né, que possa também expressar e compartilhar informações, experiências, ideias. Então, a competência que trabalha tanto língua portuguesa como matemática. A habilidade que nós vamos trabalhar, ela está lá nos anos finais do 6º ano, é uma habilidade de matemática, né, habilidade 3, porém também é uma habilidade que nós pensamos que pode ser também trabalhada, interpretada, tanto para o componente curricular de língua portuguesa como para matemática, que ela justamente traz, né, solucionar e propor problemas que envolvam cálculo mental ou escrito, exato ou aproximado, com números naturais por meio de estratégias pessoais, como compreensão dos processos neles envolvido, com ou sem o uso da calculadora. Então, observa que até quando coloca, né, por meio de estratégias pessoais, aqui o estudante ele pode escrever o que ele entendeu, né, desse cálculo mental. Então, aqui realmente também é uma habilidade que nós entendemos que ela cabe tanto para português quanto para matemática. Pelo tempo, às vezes, né, a gente está gravando aqui um vídeo para não ficar uma coisa muito extensa, longa, cansativa, então vamos dar exemplo aqui dessa habilidade de matemática, mas que com certeza é a mesma interpretação, e a Lília vai estar aí conversando com todos vocês, que é a mesma interpretação também para a língua portuguesa. O embasamento legal que nós fomos buscar, então, para trazer essa formação para vocês. Está lá no Plano Estratégico 2019-2022, que é oferecer educação de excelência com equidade, a Resolução SEDUC 4, de 11 de 1 de 2021, que institui o Projeto de Assistência ao Currículo, né, o PAC, e a Resolução SEDUC 11 de 2021. Então, durante a nossa orientação, vocês vão observar que nós vamos nos embasar aí nesses 3 documentos da Secretaria. Nós trouxemos, então, até para dar boas-vindas a vocês, esse momento realmente de sensibilização, um vídeo para vocês, então, assistirem e também fazer aí os comentários deste olhar que vocês tiveram para este vídeo, né, após assistir. Escolhemos com todo carinho para dizer também, de alguma forma, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para trabalhar em prol realmente dessa transformação na educação, mas um com o outro, né? Um segurando na mão do outro. Então, nós vamos projetar aqui o vídeo e vocês façam aí os comentários pelo chat. Hoje eu vim falar de esperança e futuro, pois represento crianças que sonham e acreditam no crescimento através da educação. Tudo que conquistamos até hoje, com a ajuda de nossa escola, é para mostrar que você, adulto, deve mudar o seu modo de agir. Ao vir aqui, não preciso disfarçar meu objetivo, pois estou lutando pelo meu futuro. Pois não terá garantia da amanhã é o mesmo que não ter onde morar. Estou aqui para falar das gerações que estão por vir. Estou aqui para defender as crianças com fome, cujos apelos não são ouvidos. Estou aqui para falar dos incontáveis animais que estão morrendo em nosso planeta, porque não tem mais para onde ir. Hoje tenho medo de tomar sol, por causa dos buracos na camada de ozônio. Hoje tenho medo de respirar esse ar, porque não sei as substâncias químicas que estão contaminando. Estava acostumado a ir com meu pai na pracinha perto de casa jogar bola, até ela ser destruída por um grupo de vândalos recentemente. Sempre desenhei milhares de borboletas e árvores das minhas aulas de artes. Mas agora eu me pergunto,
Se um dia os meus filhos vão poder ver todas essas coisas, vocês se preocuparam com tudo isso na atividade? Todas essas coisas acontecem todos os dias diante dos nossos olhos, mas agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as soluções para tudo. Sou apenas uma criança e sei que não tenho todas essas soluções, mas quero que saiba que você também não as tem. Você não sabe como resolver o problema da falta d'água, porque não pode fazer cair chuva do céu. Você não pode resolver o problema da extinção, porque não pode ressuscitar os animais. Nem resolver o problema da violência, porque não pode vender amor. Se você não pode recuperar nada disso, por favor, acredite no poder transformador da educação. Sou apenas uma criança, mas sei que todos nós pertencemos a uma sólida família de milhões de pessoas que são iguais, quando compartilham o mesmo ar e a mesma rua. Isso jamais poderá ser mudado. Apesar de eu estar bravo, não estou cego. Apesar do meu medo, não sinto medo de dizer como eu me sinto. Na minha cidade, vejo tanto desperdício. Compramos e jogamos fora. Compramos e jogamos fora. Não compartilhamos com os que precisam, mesmo quando temos mais que o necessário. Temos medo de perder nossas riquezas e medo de compartilhá-las. Eu tenho uma casa, uma escola, que é como se fosse a minha casa, com computadores, TVs, jogos, um quintal muito legal para brincar. E um dia, quando encontrei um garoto pedindo dinheiro no semáforo com seus pais, ele me falou assim: gostaria de ser rico, e se fosse, daria todas as crianças de rua roupas, remédios, amor e carinho. Se uma criança de rua, que não tem nada, deseja compartilhar, porque nós que temos tudo, somos ainda tão mesquinhos. Essas crianças têm a minha idade, e a escola pode fazer uma grande diferença para elas. Sou uma criança ainda, mas entendo que se todo o dinheiro gasto nas guerras fosse gasto para acabar com a pobreza, que lugar maravilhoso nós teríamos para viver. Na escola, desde o jardim de infância, os adultos nos ensinaram a sermos comportados. Nos ensinaram a não brigar com os outros e a resolver bem as coisas. Respeitar o próximo, arrumar nossas bagunças, não maltratar os animais e saber dividir. Então, por que hoje muitos adultos fazem justamente o contrário? Meu professor sempre fala: você é aquilo que você faz e não aquilo que você diz. Eu desafio que todos mesmo, tracem uma nova linha em suas vidas, onde as palavras venham refletir em suas ações. Que vídeo forte, né, Sandra? É sim, né, Lília? Eu acho que é um momento, né? É lógico que nós contamos aí que todos os professores realmente, né, participem ali pelo chat, mas realmente é um momento, né, Lília, de nós começarmos a pensar realmente nesse poder transformador da educação, porque ali quando a gente reflete no vídeo como um todo, realmente, né, traz algumas reflexões importantíssimas e que, vivendo nesse contexto que nós estamos, né, com esse afastamento, com a pandemia, tantas percas, realmente, às vezes acontece coisas ao nosso redor e às vezes na correria nós não conseguimos observar. E eu penso assim, quantos estudantes nesse momento precisam realmente, às vezes, de um olhar especial. E nós sabemos que o professor, ele tem sim esse cuidado, né, de às vezes observar, ver aluno que está um pouco mais quietinho, realmente se aproximar dele, não apenas pensando na parte cognitiva, né, mas no socioemocional também. Nesse momento tão complicado que estamos passando, acredito que esse poder transformador da educação, ele se faz ainda mais presente, né, e a intenção nossa realmente é trazer esse momento aí do que realmente, né, da importância que nós, como formadores, nós temos, né, isso é muito importante.
Então, dando continuidade, nós vamos agora para uma questão aqui disparadora, e é um estudo de caso, né, que nós pensamos para justamente vocês também participarem aí nos comentários, né, é uma provocação para nós refletirmos um pouco de tudo o que está acontecendo, mas também desses materiais que nós temos aí da Secretaria, né, que são os materiais do Aprender Sempre de Língua Portuguesa e Matemática. Então, o estudo de caso traz assim: Robson, estudante do 9º ano, estava com dificuldade em matemática, essencialmente em algumas habilidades que estão sendo apresentadas no Centro de Mídias SP, o que serve de base para a compreensão das situações de atividade do caderno Aprender Sempre, volume 2. O estudante pensou em expor suas dificuldades para a professora da escola. Porém, no dia da aula que ocorreu pelo aplicativo do Google Meet, a professora estava desenvolvendo as habilidades das situações de aprendizagem do caderno Aprender Sempre, volume 1. O estudante pensou que aquele momento não era propício para tirar suas dúvidas, pois entendeu que aquela aula também era importante e demandava o desenvolvimento de algumas atividades. Então, vamos lá refletir aí com esse estudo de caso. Então, nós temos aqui um estudante, né, que é lá do 9º ano. Novamente, aqui nós colocamos dificuldade em matemática, mas da mesma forma poderia ser uma dificuldade em língua portuguesa ou em um outro componente curricular. E essa dificuldade se encontrava lá no caderno do Aprender Sempre, volume 2, porque o Centro de Mídia, né, ele está trabalhando nesse momento com a situação de atividade do volume 2. E ali, nós sabemos que no próprio Centro de Mídia também são ofertadas algumas atividades para eles realizarem após os vídeos, as aulas postas lá no Centro de Mídia. E na hora de realizar essas atividades, ele teve dificuldade, mas ele pensou, eu vou ter depois aula com a professora lá da minha escola e eu tiro minhas dúvidas com ela. Porém, a professora, né, quando ela abriu a sala lá do Google Meet, ela estava apresentando algumas atividades, algumas situações de aprendizagem do material Aprender Sempre, mas do volume 1, e que também, né, logo depois após essa aula, ela também solicitou que os estudantes, então, fizessem também algumas atividades, né, porque ele até coloca, entendeu que aquela aula também era importante porque demandava desenvolvimento também de algumas atividades. Desta forma, nós gostaríamos que vocês participassem aí no chat, justamente pensando numa solução para esse estudo de caso. O que então, realmente, a professora ou o estudante, quais seriam os caminhos, né? Então, a primeira pergunta é, quais são as sugestões para recuperar, porque ali nós vimos que precisa recuperar, né, que o estudante, ele fala dessa situação de aprendizagem lá do volume 2, né, que está lá no Centro de Mídia, mas também precisamos aprofundar, né, porque ali as habilidades, elas são daquele bimestre. Então, quais são as sugestões, tanto para a gente recuperar, como aprofundar as situações de atividade no contexto do híbrido e remoto, né, porque nós temos aí esse momento realmente que o estudante, em algumas escolas, elas já estão realmente, né, alguns estudantes indo para o presencial e outros de forma remota. Temos esse contexto ainda de alguns estudantes que o professor dá todo o apoio, mas também, né, por meio aí de uma ferramenta, que é aqui o exemplo, por exemplo, do Google Meet. Mas como vocês participam aí, que nós até gostaríamos também de saber um pouquinho de vocês, como que estão sendo orientados ali os nossos colegas de trabalho nessa situação, quando o estudante ele está, né, acompanhando lá, porque a orientação nós vamos ver aqui pelos documentos legais, né, que a orientação é que eles acompanhem o Centro de Mídia, que eles respondam às atividades do Centro de Mídia. Então, o Centro de Mídia, ele trabalha, né, com, por exemplo, agora com o volume 2, mas o professor, ele está ainda ali, está trabalhando ainda com as atividades do volume 1, e o estudante está,
no meio disso tudo, né? Ele tem as atividades lá do centro de mídia, tem a atividade do professor. Quais são sugestões que vocês podem contribuir conosco para solucionar este problema? E a segunda pergunta é como será a devolutiva da atividade, então, para esse estudante, né? Porque ele precisa realizar as atividades com o professor, ali do volume 1, e ele precisa também realizar as atividades com o professor lá do centro de mídia, que está no volume 2. Como dar essa devolutiva? Como chegar nesse estudante e realmente, até numa hora da devolutiva, dizer, olha, se você errou, por que você errou? Né? Ele tem ali atividades diferentes para ser feita. Então, nós gostaríamos que vocês participassem, que vocês trouxessem sugestões, até para que realmente nós possamos também ajudar o outro. É o que nós falamos lá logo no início, né? Nós viemos aqui realmente, é lógico, trazer alguns materiais para vocês, mas também pensar de que forma nós podemos contribuir, mas contribuir também com os nossos colegas. Enquanto vocês participam aí, nós vamos trazer alguns embasamentos que realmente traz uma luz referente a esse estudo de caso. Então, nós temos a resolução SEDUC 11 de 2021, e nós temos aqui o artigo 8º dessa resolução, lá no inciso 1º, né, no artigo 8º dessa resolução, ele traz que os estudantes, eles obrigatoriamente precisam assistir às aulas ofertadas no centro de mídia. Então, aqui não traz assim, né, se der, quando puder, não. De uma forma obrigatória, eles precisam assistir essas aulas. E depois ainda fala, as atividades realizadas por meio do centro de mídias serão contabilizadas como frequência. Então, nós não podemos, por exemplo, nessa situação que nós apresentamos para vocês, esse estudo de caso, dizer para o estudante, não, deixa lá o centro de mídia, não vamos fazer agora nesse momento, o mais importante é vocês compreenderem aqui o que eu estou explicando no volume 1. Não podemos, porque existe uma resolução, existe aí realmente, igual, né, no artigo 8º, que traz para a gente de uma forma muito clara essa questão obrigatória. Também nós temos documentos que se encontram lá no guia do ensino híbrido, que fala também, né, que traz esse plano de aula, que também nos deixa muito claro que a aula que o estudante estiver vendo lá no presencial com o professor, não pode ser também diferente do que eles estão vendo de forma remota, mesmo que a divisão lá na escola foi em 3 grupos, né, cada escola aí teve essa autonomia para dividir as turmas, mas independente de qual forma foi dividida, a aula que o estudante está vendo no presencial, né, ela precisa ser a aula que os estudantes também, de forma remota, estão assistindo. Traz também um outro embasamento, né, uma luz aí para a nossa situação, nosso estudo de caso, o comunicado número 132 de 2021, de 8 de fevereiro também de 2021, que ele traz aqui também que o foco do trabalho dos professores que realizam com seus estudantes será no apoio ao desenvolvimento de habilidades essenciais. E assim, para garantir o desenvolvimento dessas habilidades, será essencial a articulação entre as aulas do centro de mídia e as atividades realizadas pelo professor. Então, nós temos aqui um outro comunicado que nos, né, traz aí como base para a gente, então, começar a pensar como solucionar aquele estudo de caso. Depois traz um outro recorte aí nesse mesmo comunicado, falando, né, que as habilidades trabalhadas no centro de mídias serão apenas um recorte das habilidades essenciais que se adequam ao formato remoto. Então, às vezes, o professor realmente, ele tem essa preocupação, né, que faz parte, eu também sou assim, Lília também, né, às vezes a gente acreditamos assim, até quando nós preparamos esse material aqui para vocês, dá a impressão que se a gente deixar algo de fora, vai ficar incompleto. Então, isso já faz parte, às vezes, né, do nosso jeito. A gente fala, não, eu preciso realmente trazer tudo que está lá no material Aprender Sempre. A gente observa aqui
porque o próprio centro de mídia, ele traz também um recorte, né, dessas habilidades, ele não trabalha todas as habilidades que estão ali, né, e a gente observa, né, quem acompanha aí, que acredito que todos os professores acompanham o centro de mídia nas aulas, eles não trabalham todas as atividades ali do aprender sempre, né, às vezes ele traz uma ou traz outra, não esgotam as atividades ali do centro de mídia. Então, ali começa a trazer uma luz para nós, também numa reflexão, será que eu, quanto professora de matemática, Lília, quanto professora de língua portuguesa, será que nós precisamos pegar esse material do Aprender Sempre e desenvolver todas as atividades ali, né? Não posso deixar nenhuma para trás? Ah, não dá, porque ali já se tem poucas atividades e realmente não dá para fazer recorte de nada. Ok, mas vamos pensar de que forma nós vamos conseguir solucionar exemplo daquela situação que nós trouxemos, né? O estudante aí que tem, então, atividades tanto do centro de mídia como do professor. E ele diz que ficará a cargo do professor aprofundar com seus estudantes as habilidades trabalhadas no centro de mídia. Então, observa que o material, ele já traz isso, né, que nós podemos, tanto que o projeto ele chama, né, de recuperação e aprofundamento. Então, nós podemos recuperar e podemos também aprofundar, porque muitas vezes nós pensamos realmente nos estudantes que não conseguem acompanhar, mas os que conseguem, os que realmente, né, estão ali, acompanharam o centro de mídia, acompanham bem as aulas do professor, e esses estudantes, né, nós também temos que pensar de que forma nós podemos aí aprofundar as habilidades essenciais. Num outro recorte, também ele fala da importância desse mapeamento das potencialidades e dificuldades dos estudantes, porque nós sabemos, é igual agora mesmo, né, nós estamos aqui conversando com vocês, comentamos, né, desses estudantes que eles estão acompanhando, né, que realmente teriam condições aí de aprofundar mais um pouquinho, mas também temos estudantes que têm muita dificuldade. Então, esse mapeamento também se faz importante, né, traz aí nesse comunicado. E o trabalho presencial ou remoto com os estudantes com sincronia com as habilidades do aula do centro de mídia. Então, novamente, fala dessa articulação entre o presencial e o remoto. E depois ele traz, né, esse objetivo do centro de mídia, que é utilizar as aulas do centro de mídia como uma ferramenta do modelo híbrido de aula invertida e a possibilidade de uma fonte de pesquisa dos estudantes. Na prática, como tudo isso funciona? Então, o material, se a gente observar, a gente tem que fazer essa articulação? Ok. Todos os materiais que nós vimos, as resoluções, elas estão, né, traz um embasamento teórico justamente sustentando essa ideia, que precisa ter essa articulação entre o material do Aprender Sempre, o centro de mídia, as aulas presenciais, as aulas remotas, tudo bem. Então, vamos pensar, já aconteceu lá a aula no centro de mídia? Já aconteceu? Sim. O que eu devo fazer? Conversa com um grupo de alunos, roda de conversa, para indicar possíveis dúvidas, retomando a aula do centro de mídia. Mas olha só, ele parte do pressuposto de retomar mais as aulas do centro de mídia. Então, a gente precisa ter esse cuidado, às vezes, né, nessa retomada, de não estar muito longe, porque nós observamos que se realmente o professor está dando uma atividade muito diferente do que está no centro de mídia, esse estudante ele tem realmente atividades diferentes também para ser feitas. E ele diz que a partir do diálogo inicial, sugestão, que é aprofundar ou retomar. Então, a partir desse diálogo inicial ali com os estudantes, aí sim ele pode pensar, será que aqui eu posso aprofundar ou eu preciso ainda retomar? Agora, se já aconteceu a aula do centro de mídia, né? Sim, vimos ali. Mas se não aconteceu, o que fazer? Inicie a habilidade em sintonia com o que será trabalhado no centro de mídia. Então, né, nós temos aí, sim, se já aconteceu a aula do centro de mídia, estou aqui na minha aula presencial ou abri uma sala do centro de mídia,
tem aqui, posso abrir uma conversa, um diálogo com os estudantes, e ali, então, eu sei se eu vou aprofundar ou vou retomar. Mas se eu estou aqui na minha aula presencial, ou estou aqui no meu Meet, né, e ainda não aconteceu a aula lá do centro de mídia, então, o que eu posso fazer? Vou iniciar uma habilidade, mas em sintonia com o que será trabalhado lá no centro de mídia. Porque hoje o professor tem essas condições, né, porque 15 dias antes, lá no repositório, é colocado já, né, todo o material do que vai ser trabalhado. Então, ele pode também fazer isso. E também na prática, vamos supor aqui que 70% dos seus estudantes atingiram as habilidades propostas, e daí, de posse, né, do PPT e do vídeo da aula, quais serão os seus próximos passos? O que vocês podem fazer, já que os estudantes, 70%, atingiram aquela habilidade proposta? Então, aqui traz uma sugestão, que é fazer exercícios mais complexos, referente à habilidade da aula, aquilo que nós já conversamos com vocês, né? Nós temos também os estudantes que atingiram, que têm condições realmente de nós aprofundarmos um pouco mais. Mas, suponha que 70% dos seus estudantes aí não atingiram as habilidades propostas. Quais serão os próximos passos? Então, segue aqui também algumas sugestões. Primeira, retomar a aula, então, do centro de mídia, e vai pausando e dando explicação aos estudantes. E a segunda sugestão, busca outros exercícios referentes à habilidade, e com o mesmo nível de dificuldade da aula para reforçar. Então, aqui, né, traz essas duas sugestões, no caso dos estudantes que não conseguiram, né, atingir aí as habilidades propostas. Então, o que propor diante desse cenário que nós estamos apresentando a vocês, né? Nós temos aqui os embasamentos teóricos que dizem falam dessa necessidade dos estudantes acompanharem o centro de mídia, fazerem as atividades que estão lá propostas, fala dessa retomada ou aprofundar as atividades, ele propõe algumas situações, mas dentro da nossa prática, dentro do nosso contexto, o que nós podemos propor? Então, pensamos aqui em duas situações hoje para que possamos compartilhar, socializar a nossa ideia com vocês. Essa ideia, ela é a ideal? Longe disso. Nem eu, nem a Lília não pensamos nessa ideia, não pensamos em trazer aqui realmente uma receita pronta, dizer, esse é o caminho, porque realmente nós sabemos que a realidade na escola é muito diferente uma da outra. Então, nós, quanto PCNPs, nós vamos aqui trazer sugestões. Muitas vezes, essa sugestão que nós vamos trazer cabe muito bem para a escola A, não cabe para a escola B. A escola C vai ter que fazer algumas mudanças no que nós trouxemos, e assim é normal, né? Não temos aqui nenhum problema. A ideia é essa, compartilhar ideias, e o que nós estamos fazendo hoje aqui é compartilhando ideias diante de uma situação, um problema que nós apresentamos, diante de um estudo de caso que nós apresentamos. Então, qual é o ponto de atenção? Nós vimos por meio dos documentos que, primeiro, nós temos que realmente fazer a articulação das nossas aulas com o centro de mídia. Isso é documento, isso é resolução, nós não podemos mudar isso. Então, tá. Diante desse ponto de atenção que nós temos, que é essa articulação, o que nós podemos fazer? Recuperar as habilidades essenciais, né? O material deixa claro isso. Mas como que nós podemos recuperar essas habilidades essenciais? Já que nós temos ali, né, o caso, por exemplo, ali do Robson, desse estudante, que ele está com dificuldade lá no centro de mídia, e o professor está trabalhando uma outra situação também, que também ele precisa prestar atenção, que ele precisa também aprender. Como eu posso recuperar? E temos também, pensando nessa articulação, desenvolver as habilidades essenciais do bimestre, porque o centro de mídia ele está trabalhando com as habilidades do bimestre. Então, precisamos fazer essa articulação também. Diante disso, nós fomos buscar documentos para iluminar aqui as nossas ideias. Nesse guia do ensino híbrido, ele traz duas sugestões.
e é baseado nessas duas sugestões que nós pensamos aqui de que forma nós podemos recuperar e, ao mesmo tempo, trabalhar com a habilidade do bimestre, tudo articulado ao centro de mídia. A primeira ele traz aqui o princípio de que todos os estudantes têm direito à aprendizagem. Então, ele coloca que é importante que o professor, em seu planejamento, define estratégias. Essas estratégias, quando a gente fala assim, né, eu preciso retomar. Retomar como? Eu preciso retomar usando alguma estratégia. Aqui é o ponto-chave, porque não é retomar, de repente pegar, né, o caderno do Aprender Sempre e dizer, não, eu parei na atividade 2, eu ainda tenho a 3, tenho a 4, tenho a 5, tenho a 6 para fazer, e eu vou seguir desta forma. Eu vou seguir desse jeito, não importa lá que o centro de mídia está no volume 2. Não, é pensar assim, que estratégia que eu posso fazer? Como que eu posso trazer isso que ainda é importante aqui no volume 1, para os meus estudantes, e também está aqui, né, que traz os documentos, está aqui, então, da mesma forma, articulando o que está passando no centro de mídia. Então, ele traz primeiro isso, precisamos de estratégia. E a outra questão que traz também esse documento, ele fala de uma sequência lógica. Então, ele fala, também é importante que o professor considere a relação progressiva entre o que é desenvolvido de forma presencial e remota. Então, ele já coloca aqui que nós precisamos o quê? Ter uma sequência lógica para estarmos aqui desenvolvendo e tendo uma relação progressiva de aprendizagem, tanto de forma presencial como de forma remota. Então, pensando aqui nessas duas situações que é voltar, mas voltar usando uma estratégia e manter uma sequência lógica, que nós pensamos em soluções, possíveis soluções para compartilhar aqui com vocês. Primeiro, vocês já devem ter participado, é lógico, aí das ATPCs, que é lá tanto da DE, né, que tanto a Lília, de língua portuguesa, e a ID, junto eu também com o Robson, nós já trabalhamos também esse material do Guia do Ensino Híbrido, como a SEDUC também traz nas suas formações esse estudo, dentro também do desdobramento das pautas de recuperação e aprofundamento também já foi trabalhado, então aqui nós não vamos, né, esmiuçar aqui para vocês, porque isso já foi trabalhado, mas ele fala dessa organização dos estudos em trios, né, que justamente pensar nesse grupo, onde eu tenho um aluno A, que vai na segunda, um aluno B, que vai na terça, um aluno C, que vai na quarta, e que eles vão estar vendo atividades diferentes ali com o professor, mas na hora de realizar as atividades em trios, eles podem conversar entre eles, tirar as dúvidas, porque o aluno que foi, por exemplo, na terça-feira, esse aluno B, ele não participou do que o professor explorou na segunda-feira com o grupo A. Mas na hora que eles se juntam, eles podem sim, né, nesse momento aí de revezamento, pelo aplicativo tanto do Centro de Mídia ou pelo WhatsApp, eles podem então se encontrar ali, né, de forma virtual e tirar suas dúvidas. Então ele traz essa estratégia, que é o estudante em trios, e também, pensando nas metodologias ativas, de que forma nós podemos voltar nessa situação, onde o professor ainda está lá, por exemplo, né, em algumas atividades do volume 1 e o centro de mídia lá no volume 2. Eu posso realmente, como fala o material, estar no volume 2, né, e conseguir ali trabalhar com o volume 2, mas buscando estratégias para voltar em algumas coisas no volume 1, que é o quê? O PowerPoint interativo, porque esse PowerPoint interativo, ele tem gamificações, que são jogos, então eu posso, entre uma aula e outra, propor um joguinho para o meu estudante, e ali naquele jogo, eu coloco tanto atividades que estão propostas no volume 2, como atividades que estão propostas no volume 1, porque através dessa gamificação, além de ser algo que o estudante gosta, né, porque tem ali movimento, tem um jogo,
ele traz a possibilidade dele ir e vir. Então, tá, ele jogou, ele foi até o fim, não gostei da minha pontuação, ele volta, joga de novo, ele faz de novo, ele tira a dúvida com o professor, né? Então, é uma possibilidade. A outra é o Pear Deck, que também tem condições de a gente fazer todo um PowerPoint ali com animação no Pear Deck, encaminhar o link para o estudante e também propor que ele faça as atividades, né, que funciona também muito bem. Resoluções de problema, que nós sabemos que tanto para a língua portuguesa como para a matemática, hoje é uma estratégia muito utilizada. De repente, podemos, em vez de oferecer já uma resolução problema pronta, propor que ele construa uma resolução problema e que ele, então, dentro do trio, né, ele cria a resolução problema e ele propõe aos colegas para ser resolvido aquela resolução de problema que ele criou. Então, também é uma estratégia. Tem o Jamboard, que nós também sabemos que é um aplicativo bem bacana, que dá para encaminhar só o link ali para o estudante também. Ali ele consegue fazer atividades de forma colaborativa, e é muito interessante, porque nós podemos ali pedir pelo Jamboard que ele faça uma pesquisa. Podemos fazer igual um professor até socializou comigo, achei muito bacana, ele fez uma trilha, né, uma trilha de aprendizagem. Então, ele passava ali pela primeira situação, ele resolvia, ele ia para o segundo caminho, resolvia, bem interessante também, e pelo Jamboard, como dá para trabalhar em duplas, em trios, né, cada página fica com o estudante, é bem bacana. Tem o WordWallNet, que também é um jogo gamificado, que essas gamificações os alunos gostam bastante, porque tem movimentos, tem tarefas, é um game muito bacana, isso atrai bastante os estudantes, e é uma forma também, porque o WordWall você cria o jogo, né? Então você coloca ali também atividades mesclando tanto o volume 1 quanto o volume 2, e ali o estudante, então, também tem a possibilidade de ir e vir. O WordWall, ele traz uma tabulação depois, né, do realmente o que o estudante acertou, o que ele errou, então você pode retomar com esse estudante, é bem bacana. Então, quando a gente pensa em retomar, nós temos que pensar nas modalidades organizativas. Eu retomo, mas de que forma? Né? Porque, assim, eu preciso pensar nessa estratégia. Eu vou retomar oferecendo um projeto, uma atividade independente, ou seja, é aquela atividade que, igual eu falei agora para vocês, vou usar metodologias ativas. É uma atividade permanente, ou seja, todos os 15 minutos antes de iniciar a aula, vou fazer uma recuperação, né? Vou trabalhar aqui dentro, vou dar meu exemplo aí de matemática, vou trabalhar o cálculo mental. Eu vou 15 minutos das minhas aulas, eu vou trabalhar primeiro com cálculo mental. É uma atividade permanente, tá? Então, primeira solução para aquele estudo de caso, é lógico, a solução vista por nós. Daí, voltamos a dizer, a escola, vocês têm autonomia para pensar em quais estratégias, mas as estratégias que nós estamos socializando hoje com vocês, para a solução daquele estudo de caso, é voltar usando uma outra estratégia. E a outra, que nós vamos aqui socializar com vocês também, é o sequenciamento lógico. Para nós termos esse sequenciamento lógico, ou seja, eu estou no volume 1, eu preciso trabalhar com o material do Aprender Sempre volume 1, né? É desta forma que eu vejo que o meu estudante vai aprender, mas eu preciso também pensar em estar alinhado com o volume 2, porque, né, nós vimos pelos documentos que nós precisamos, também está alinhado ali com o volume 2, tá, mas que sequência, de que forma que eu consigo fazer isso? Então, vamos ver. Primeiro, pensamos, para ter essa sequência lógica, que é entre um volume e outro, nós precisamos conhecer as habilidades do bimestre. Só do primeiro bimestre? Não, nós fizemos aqui o recorte do primeiro bimestre, para nós sabermos que tem esse material, né, que esse material ele traz para nós, das habilidades essenciais, já as habilidades dos 4 bimestres. Então, perceber que nessa sequência lógica, eu tenho o primeiro bimestre, o que vai trabalhar? Vai trabalhar
vou dar o exemplo aqui, né, de matemática, vou trabalhar com os números racionais, tá, em que momento? No segundo bimestre ele vai ver números racionais de novo? Ah, vai. Não vai. No terceiro bimestre ele vai ver de novo? No quarto bimestre ele vai ver de novo? Porque se eu tenho esse conhecimento e essa sequência lógica já na minha cabeça, eu não preciso esgotar aquele tema só no primeiro bimestre, porque eu sei que no segundo bimestre ele vai ver de novo, no terceiro de novo, no quarto de novo. Agora, se eu já tenho um olhar de um todo, eu já consigo fazer essa sequência lógica pensando, bom, não, ele só vai ver aqui no primeiro bimestre, então se ele sair com dúvida aqui, depois lá no, sei lá, exemplo aqui o sexto ano, depois lá no sétimo ano ele vai sentir dificuldade, então preciso retomar e aprofundar também, tá? Então, primeira coisa é conhecer aqui os 4 bimestres, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. E aqui, o que nós pensamos? Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, eu pego lá um tema, né? Tema aqui, números racionais, poderia ser um outro tema aí, a Lília pode até compartilhar um outro tema. Mas aqui a ideia, para não ficar longo esse vídeo, a gente trouxe mas a ideia é para os 2 segmentos, pego um tema e faço realmente esse estudo. Olho lá as habilidades essenciais dos 4 bimestres. Então, foi aqui a ideia que nós trouxemos para vocês. Então, aqui peguei um tema, que é os números racionais. Ó, ele aparece aqui no primeiro bimestre, não aparece no segundo, aparece de novo no terceiro bimestre e aparece aqui no quarto bimestre de novo. Então, realmente, a pergunta é, eu preciso esgotar o tema a ser trabalhado só no primeiro bimestre dos números racionais? Será que eu não consigo dar uma enxugadinha no que está no volume 1 para conseguir caminhar junto com o centro de mídia lá no volume 2 que eles estão, para não ficar complicado para o estudante que tem que resolver as atividades tanto do centro de mídia como, de repente, lá do professor, tá? Então, aqui é uma ideia, um estudo para nós fazermos e realmente pensarmos com o conhecimento de um todo se é necessário trabalhar aquele tema no único bimestre. E aqui, então, dentro do material já do Aprender Sempre, né, vocês sabem que tanto de língua portuguesa como matemática, ele vem ali o tempo da aula, quantas aulas vai ser trabalhada, né, que são 8 aulas, e o tema de cada aula que vai ser trabalhado. Então, por aqui também, nós conseguimos, primeiro com o olhar lá dos 4 bimestres, mas por aqui nós conseguimos também dar uma enxugada, pensar, poxa, se ele vai ver lá no segundo bimestre, então vou enxugar aqui um pouquinho na aula 7, na aula 8. Por quê? Eu já sei que semana que vem o centro de mídia vai estar com uma outra atividade. Então, tentar fazer essa articulação. Aqui, justamente para vocês também começarem assim, todos nós, né, a ter esse conhecimento, que no próprio material do Aprender Sempre, aqui nós trouxemos aqui um exemplo do volume 1, né, da situação de aprendizagem 1, que ele traz o objeto do conhecimento, e daí ele já traz aqui quantas habilidades ele vai estar trabalhando referente àquele conteúdo. Então, observa que só esse conteúdo que ele vai trabalhar dos números racionais, olha lá, ele vai estar trabalhando com a habilidade 3, com a habilidade 4, com a habilidade 4A, 4B, habilidade 5. Então, são 4 habilidades, só com esse objeto de conhecimento. Então, aqui a gente também começa a entender, será que eu não consigo? Olha só, a habilidade 4, eu não vou entrar aqui na parte do conteúdo, porque nós estamos aqui com os professores também de língua portuguesa, mas só para vocês entenderem que se a gente olha para cá, para o objeto de conhecimento, e olha aqui para as habilidades, ela tem a habilidade desde identificar, que é uma habilidade que a gente fala que é do grupo 1, né, que é a primeira habilidade aí que o estudante precisa ter, que é identificar, e ele vai até lá no comparar e ordenar, que já é uma competência que está lá no grupo 3, né, do 2 indo lá para o 3 já, que ele já tem que comparar e ordenar. Mas a gente observa que tem 2 habilidades que é do grupo 1, que ele precisa identificar. Será que essas 2 habilidades eu não consigo dar uma enxugadinha, ou igual nós colocamos,
buscar uma outra estratégia para trabalhar com essas duas habilidades, né? Sugestões. E observam que na articulação, isso tudo está lá no material do Aprender Sempre, na articulação ele já fala, ó, ele está articulando aqui no 6º ano com o volume 1, ele está lá, eu estou aqui, ó, na situação de aprendizagem 1, mas ele está articulando lá com a situação de aprendizagem 2 também. Ele está lá no volume 2 também. Ele vai aparecer lá no volume 3 também. Ele vai também aparecer depois lá no 7º ano, no volume 1 também. Então, olha a articulação depois que ele vai fazer com tudo, com esse objeto de conhecimento, e aí com essas habilidades. Então, novamente, aí, o que eu preciso é pensar assim, o que eu preciso garantir naquela situação de atividade, que meu estudante não pode sair sem compreender, né? Talvez é essa a pergunta, o que eu preciso garantir? E o próprio material também do Aprender Sempre, lá nas últimas páginas, que nós temos, né, temos a situação de aprendizagem 1, e ali no finalzinho, na avaliação, ele fala o que o estudante precisa ser capaz de fazer até chegar ali. Aqui nós trouxemos, até para o nosso estudo, e pensar aí nessa sequência lógica que traz esse material do Guia do Ensino Híbrido, nós trouxemos aqui uma articulação para vocês pensarem um pouco, trazer essa discussão aí, aqui para o chat também, pensar que foi justamente o que aconteceu naquele estudo de caso que nós trouxemos do Robson, aquele estudante do 9º ano. Ele está aqui, ó, ele está aqui ainda no volume 1, ele está lá na situação, na sequência de atividade de volume 1. Ele está trabalhando lá um objeto de conhecimento, ele tem lá uma habilidade, que é lá de cálculos mentais, né, ele está lá, tá trabalhando isso com o professor, tá, dentro da sala de aula, volume 1, ou, né, de forma remota lá pelo Google Meet. Vimos que tem articulação até lá no 7º ano, ok, mas ele está aqui, no volume 1. O centro de mídia está aqui, ó, nesse quadro abaixo, no volume 2. E daí, o que estamos vendo lá no volume 2, no centro de mídia? Estamos vendo, aqui, ó, o volume 1, como o professor está vendo o cálculo mental. No volume 2, observa que ele está vendo lá no centro de mídia ângulos. Esse é o objeto de conhecimento dele. O objeto de conhecimento deles é figura poligonal, é malhas quadriculada, é congruência de entre ângulos, é proporcionalidade. Ele não está vendo nada das 4 operações, que é a propriedade da igualdade, não está vendo isso. Então, observam que naquele estudo de caso, ele se encontra aqui, ó. Ele é um aluno do 6º aninho e ele está nessa situação aqui. Ele tem tanto atividades do volume 1, que traz cálculo mental, como atividades do volume 2, que traz aqui congruências de ângulos. Então, essa situação daquele estudo de caso que às vezes nos preocupa um pouquinho mais como professores, que eu tenho certeza que é a preocupação de todo professor. Como articular isso? Como esse estudante que se encontra nessa situação fazer atividades tanto propostas no centro de mídia, como as minhas que estou na sala de aula e que estou propondo também outras atividades. Então, baseado nessa situação, é que nós pensamos, né? Primeiro, vamos então observar esse material, ver realmente, né? Porque a gente observa aqui, ó, que tanto o volume 1, ó, o que traz, multiplicar dividir atribuindo o significado de uma divisão, problemas envolvendo ideias, né, de multiplicação e divisão, e olha o que traz o volume 2, já traz ampliação e redução, lados de correspondência, então fazer essa leitura, o que meu estudante está vendo comigo, o que meu estudante está vendo lá no centro de mídia, olha, há uma sequência lógica, não há uma sequência lógica, o que eu preciso fazer? Aqui está apagadinho, mas nós vamos pedir paciência a vocês, porque vocês vão estar recebendo também esse material, né? Nós vamos compartilhar também o material para vocês. Daí vocês, em mãos com o PowerPoint, vocês vão conseguir visualizar. Aqui nós vemos um print de uma atividade, né, da sequência de atividade 1 mais do volume 2, né? E a gente observa que nessa atividade eu consigo voltar no volume 1, já que era para trabalhar multiplicação e divisão, eu consigo voltar
sem sair do volume 2. De que forma? Então, talvez arrumar essas estratégias, por isso que nós falamos, voltar, mas voltar como? Então, aqui, vocês observam que nessa tabela que nós temos aqui no meio, nós temos figura A, figura B, figura C, depois na outra coluna nós temos números de quadrados por linha, na coluna, né, terceira coluna, números de quadrados por coluna e o resultado aqui que é da área. O que nós estamos trabalhando lá no volume 1? Não era lá no volume 1, na situação de aprendizagem 4, não era para trabalhar multiplicação e divisão? Ok, aqui a gente não consegue trabalhar isso? Conseguimos. Olha aqui, se eu multiplicar a linha, né, aqui eu tenho a figura A, multiplico a linha aqui, 4 pela coluna, que é 3, 4 vezes 3 dá quanto? A área, ó, 12. Não estou trabalhando? Estou. Preciso, de repente, pegar o exercício mesmo que está lá no caderno do volume 1? Às vezes não. Né? Igual, não vou afirmar aqui que não precisa, porque, igual eu falei, cada escola é sua realidade. Mas aqui é uma sugestão, podemos trabalhar. Aí a divisão, posso pedir para ele, então tá, como que eu vou encontrar aqui, então, o número de linhas? Vamos pegar aqui a área, 12 dividido por 3 dá quanto? Voltamos aqui, legal. Então, podemos, no própria atividade do volume 2, voltar também, né, já que eu percebi que os estudantes ainda ficaram com dúvida ali, posso voltar. É uma outra sugestão. Então, o que nós pensamos hoje com vocês, justamente, conhecer um pouquinho esse material, conhecer um pouquinho a realidade, né, que estão esses estudantes, e então, propor aí algumas metodologias. Mas vocês fiquem à vontade, deixa aí os comentários de vocês, e eu passo a palavra agora para a Lília, que vai falar aí um pouquinho com vocês do plano de aula. Obrigada, Lília. Lília, você não está vendo agora a projeção, né, Lília? Eu não estou te ouvindo, Lília. Você está com o teu áudio? Não, ainda não te ouço. Você quer... Vamos fazer assim, Lília? Você quer sair e voltar? Pode ser, porque nós não estamos conseguindo te ouvir. Ainda não. Não consigo. Melhor, acho que você sai e retorna, e eu te aguardo, tá bom, Lília? Bom, pessoal, então, é só para a Lília, então, retornar, mas nós vamos aqui estar com vocês, voltando, tá? Nós vamos colocar aqui para vocês o link que a Lília vai apresentar daqui a pouco para vocês do plano de aula, só para ir adiantando, e também o PPT. Oi, Lília. Consegue me ouvir? Consigo, Lília. Ótimo. Medo. Acontece, gente, acontece. O computador, de vez em quando, ele fala assim, nossa, eu não sei mais o que é para fazer. Mas eu tinha dito assim, eu vim aqui salvar os professores de língua portuguesa, né, que estão aqui assim, nossa, várias estratégias matemáticas. Mas, gente, o que a Sandra nos trouxe são modelos, né, são exemplificações de articulações que podem ser feitas com relação ao Aprender Sempre o volume 1 e volume 2.
né? Então, elas também se aplicam para a língua portuguesa. O professor, ele pode usar dessas estratégias da retomada, né? E todos esses outros caminhos, que observar a matriz toda, verificar aonde que determinada habilidade que não foi contemplada, ela vai aparecer novamente. Então, todos esses recursos que a Sandra expôs, eles também podem ser aplicados às disciplinas de língua portuguesa. Sandra, você pode compartilhar o PPT agora, por gentileza? Posso sim. Ai, gente, nos desculpa, tá? Por esse ocorrido. Imagina, acontece. Acontece, né? Deixa eu só colocar lá na apresentação que nós vamos começar já do plano de aula. Isso. Passou, peraí. Isso. Aqui. Aí você amplia a tela. Isso, muito obrigada. Então, nós vamos agora retomar, né? A Sandra deu várias explicações a respeito de como a gente pode trabalhar com essa articulação. Nós sabemos que é uma demanda, que existe essa preocupação nas escolas, porque alguns professores se encontram atrasados, né? Vamos dizer assim, com relação às transmissões do centro de mídia, e esses caminhos de articulação são muito importantes. E eles também vão ser contemplados no plano de aula. Pode passar, Sandra, por favor? Então, primeiro, eu gostaria aqui de fazer um pequeno recorte sobre essa atribuição de vocês, né, os professores, do projeto de assistência ao currículo. Vocês estão aí desde o início do ano com as suas atribuições, já aprendendo, né, significando no procedimento de vocês essas atribuições, porque é uma atribuição nova, mas é importante a gente relembrar, a gente observar esse recorte para verificar se o nosso trabalho realmente está de acordo com a nosso rol de atividades. Então, olha lá, é só um recorte mesmo, nós vamos trabalhar os 2 pontos principais. Apoiar os professores na sua área de atuação na elaboração de planos de aula, analisando-os e oferecendo devolutivas formativas individualizadas, com sugestões de metodologias e didáticas para favorecer o desenvolvimento das competências e habilidades de cada componente curricular ou área de conhecimento. Então, nós percebemos nesse primeiro ponto essa necessidade do PAC ser um formador, né? Ele é uma figura que vai estar em constante estudo, se preparando, se atualizando, muito afinado com os documentos da SEDUC, para poder dar esse apoio ao professor, né? Uma vez que nós estamos num contexto completamente diferenciado do que estávamos habituados, né? O PAC até pode falar, mas o professor dá as aulas há tantos anos, né? Como que eu vou ali influenciar positivamente nesse sentido? Nós meio que zeramos ali, né, nossos conhecimentos, uma vez que começamos a trabalhar com ensino híbrido. Então, é muito importante que o PAC ele tenha essa função de apoiar o professor e de levar em consideração esse diferente contexto de ensino. A Sandra deu uma série de recursos ali, de instrumentos, ferramentas que são importantes para você atualizar a prática docente, né, de forma que todos os alunos sejam contemplados neste momento. E o PAC ele vai ter papel fundamental nessa articulação com o professor da turma e apontar esses instrumentos no plano de aula. Então, ele precisa, junto com o professor, pensar como que eu vou ensinar artigo de opinião para o meu aluno que está à distância. Como que eu posso fazer uma roda de debates e trabalhar com apontamentos a favor e contra determinado tema polêmico, se eu não estou ali presencialmente com os meus alunos? Então, o PAC ele pode ajudar o professor a pensar esses caminhos, né? E isso é muito importante. O segundo ponto é estabelecer parceria com o PC e professores, combinando a realização das observações de sala de aula, de caráter formativo, com foco nas especificidades do ensino e da aprendizagem de cada componente curricular ou área de conhecimento, oferecendo feedback formativo individualizado, para apoiar a melhoria da prática pedagógica entre seus pares. Então, essa função de observação de sala de aula, né, que nós
sempre frisamos que não é uma função fiscalizadora, mas é um caminho para ajudar o professor. E é muito importante também frisar que, para que o PAC ele faça uma observação de sala de aula, esse momento sala de aula ele precisa acontecer. Hoje nós temos aí o revezamento, um grupo de alunos na sala, um outro grupo muito maior em casa, né? Mas é bastante importante, a gente vai falando isso ao longo aí dos slides, é muito importante essa interação do professor, não só com os alunos que estão na escola, né? A sala de aula ela também vai precisar ser em casa, no momento atual. Então, é importante que o professor ele busque, com o auxílio do PAC, instrumentos para que ele não fique só ali postando uma atividade no Classroom a cada 15 dias, mas que ele favoreça a interação com os professores, que ele favoreça a interação professor-aluno, para que essa aula tenha um aprendizado mais significativo, mais efetivo, e a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Pode passar, Sandra? Estou falando muito rápido, Sandra? Não, tá tranquilo. Estou sempre com essa preocupação aí, porque eu vou. E também a gente tem aqui essa preocupação com o plano de aula, né? É uma das atribuições do PAC, acompanhar o professor na elaboração deste plano. Nós temos este modelo, que é um modelo que vai ser sugerido ali no Guia do Ensino Híbrido, se eu não me engano, na página 29, você encontra o linkzinho para você acessar este modelo. Então, ele é uma sugestão, mas é uma sugestão muito feliz, porque ela vai contemplar esses diferentes grupos, né, que é o grupo A, que é o aluno presencial, o grupo B, que está remoto, o grupo C, que está remoto. Então, a Sandra, como é uma aluna muito aplicada, ela montou um plano de aula observando os materiais que nós temos disponíveis, né? Então, é um plano de aula de matemática, mas que pode ser perfeitamente atribuído a qualquer outro componente curricular. Então, ali no cantinho, a gente não está aparecendo aqui para vocês, porque a tela foi ampliada, mas é a semana, né? Então, a gente tem a data, as habilidades, os objetivos, então, ela tem ali uma habilidade contemplada. Este é um plano de aula planejado para um dia, né, mas algumas escolas, elas adotam planos que duram uma semana, por exemplo. O material de apoio, ela já colocou ali, olha, volume 2 da sequência de atividade 1, aula 2 e aula 3. Qual é o objeto de conhecimento, né, são os números racionais, e olha só, a gente tem aqui, na aula presencial, o professor, resumo da aula 1 e 2, números racionais, frações impróprias, sequência de atividade 1, aula 1 e 2, dos dias 3 a 7. Observação do foco nas aulas 2 e 3, do dia 10 do 5, ou exploração da aula 2 e 3, do dia 10 do 5. Então, ela tem aqui um plano de aula que pretende contemplar a aula 1 e 2 no presencial. E olha lá no grupo B, acompanhar a transmissão pelo Centro de Mídias no canal do 8º ano, sequência didática 1, aula 2 e 3. Então, e no grupo C a mesma coisa. Então, nós observamos aqui que esse plano de aula, ele vai trazer para o aluno, tanto presencial quanto remoto, a mesma aula, que é essa aula 1, 2 e 3 do Aprender Sempre, volume 2. Isso quer dizer quanto é importante que o professor esteja alinhado com o centro de mídias, né? O aluno do grupo A, principalmente quando você vai utilizar o recurso daquele trio, né, dos coleguinhas que vão compartilhar entre si os materiais, os aprendizados, as dúvidas, é muito importante que todos eles estejam vendo o mesmo objeto de conhecimento, né, para que haja um alinhamento, para que eles possam contribuir um com o outro. E lembrando que aquele trio, a gente vai ter um aluno no grupo A, um aluno no grupo B, um aluno no grupo C. Né? Então, reforçando aí, através desse plano, essa necessidade desse alinhamento que a Sandra tem trazido para nós. É fácil? Não é fácil. Né? Os nossos alunos têm ritmos diferentes, a gente também não pode partir do pressuposto de que todo mundo está conectado com a gente, né? A gente tem aluno que está sendo ainda buscado, né,
através da busca ativa, e aí quando a gente o encontra, nós temos que colocá-lo ali no ritmo da turma. Então, todas essas particularidades, elas são levadas em consideração. Mas uma vez que o professor ele está alinhado com o centro de mídias, ele tem a favor dele este recurso muito importante, que é a oferta da aula para o aluno que não está presencialmente, né? Claro, ele pode fazer um encontro no Meet, ele pode fazer um encontro no próprio centro de mídias para ele ampliar a discussão que está ali naquela aula, ele pode aprofundar o conhecimento, ele pode usar aquele instrumento para tirar dúvidas? Sim, mas uma vez que ele estiver associado, né, ele estiver caminhando junto com o centro de mídias, ele está favorecendo que esse aluno em casa contemple as mesmas habilidades do aluno que está em sala, né? Outro fator que é bastante importante é fazer uso do cronograma que o site do Centro de Mídias disponibiliza. Ali o professor ele consegue saber com uma semana de antecedência quais serão as habilidades que vão ser trabalhadas. Ele consegue se organizar, selecionar ali no material quais são as habilidades que ele vai trabalhar naquela semana, planejar com o PAC, né, planejar com vocês quais são os recursos que ele vai utilizar, ele vai dar um suporte extra, ele vai passar um outro material para o aluno como um instrumento de aprofundamento, né? Vai ser usado o Meet, vai ser usado o WhatsApp, vai ser usado o Classroom. Quais são os caminhos que ele vai utilizar, né? Quais são as melhores maneiras de você dar conta dessa habilidade essencial que precisa ser trabalhada? Então, acompanhar o cronograma do Centro de Mídias é fundamental para o planejamento do seu trabalho. Deixa eu passar a Sandra, por favor. Eu acho que esse momento aqui que a gente observou o plano de aula, então a gente tem aqui a mesma sequência. Também é apontado aqui, ó, quais são os instrumentos de avaliação, né? Então, aqui a Sandra colocou portfólio elaborado pelo grupo de trabalho, autoavaliação, né? Resumo do grupo sobre o que aprenderam com a atividade do jogo da gamificação, aprendizagem baseadas em jogos, e também na observação, olha que muito interessante isso, ela colocou ali uma orientação ao aluno. Caro estudante, busque interagir e trocar ideias com seus colegas que compõem a equipe de trabalho. Os componentes da sua equipe estão divididos no grupo A, B, C, do rodízio. Essa divisão busca facilitar o desenvolvimento das atividades, de forma que o estudante, se estiver presente, possa fazer o resumo da aula, dar dicas aos colegas, lembrar da execução das atividades, gravar o experimento, com autorização do professor, se juntar a você na execução das atividades. Então, olha só, um plano de aula bem feito, um plano de aula bem claro, ele pode ser um instrumento como um roteiro para o aluno, né, para que o aluno saiba o que ele vai trabalhar aquela semana, quais são os caminhos que ele vai utilizar. E eu gostei muito dessa chamada que ela faz ao aluno, porque ela coloca foco sobre uma competência socioemocional, que a gente também vai trabalhar, e também ela engaja esse aluno em trazer o colega para junto. Então, às vezes, o professor, ele fala assim, eu não vou trabalhar, não vou fazer o Meet, porque entra 2, 3 alunos. Mas se ele fez aquele Meet, entrou 2, 3, e ele conseguiu engajar aqueles 2, 3, esses 3, eles vão chamar outros 3 no próximo. E assim você consegue, com a ajuda dos seus próprios alunos, aumentar, né, engrossar essa sala de aula e deixá-la ela mais ativa e produtiva com relação ao trabalho. Então, eu gostei muito dessa observação, que serve como um chamado, um convite ao aluno para participar do processo, né, junto ao professor. Pode passar, Sandra. E aqui, Lília, só ir reforçando a tua fala, o importante também, às vezes, assim, que às vezes a gente escuta, né, o professor compartilhar conosco, essa questão também de falar, poxa, mas vou passar a semana inteira falando a mesma coisa, porque semana A eu fiquei com um grupo, semana B eu fiquei com outro grupo, grupos diferentes, eu vou repetir tudo que eu já dei o mês inteiro, dia, né? E aqui realmente nos orienta, né, ele traz aqui uma luz para nós, porque deixa claro que não, porque se a gente observar, né, igual aqui o plano foi construído pensando numa semana, aqui vocês estão vendo no dia,
mas ele traz, né, do dia 10 ao dia 15, então ele trouxe aqui para uma semana. Então, aqui observa que nessa segunda-feira, por exemplo, ele focou na aula 10. Então, ele segue aqui o documento, né? Porque o documento ele fala para a gente iniciar, se o aluno já viu a aula do centro de mídia, inicia então com uma conversa com o estudante, faça ali uma retomada. Às vezes eu tenho 2 aulas, né? Igual aqui, o plano foi pensado em dobradinha, ele tem 2 aulas. Então, tá, ele fez ali na sua primeira aula, ele conseguiu fazer ali um resumo da aula anterior, mas ele já partiu para a aula que está lá no centro de mídia, que é daquele dia 10. E depois, aqui também, nesse instrumento de avaliação, observa que nessa hora que ele faz a retomada, de que forma ele retoma? Ele retoma utilizando um jogo, né, uma gamificação, uma aprendizagem baseada em jogos. Então, ele consegue retomar e, ao mesmo tempo, avançar para a aula do centro de mídia. E aí que a gente observa que foi no dia 10, lá no outro, olha lá, a gente observa que ele já está focado no presencial na aula 11, né? E depois a gente vai ver que ele já está focado lá na aula 12. Então, não é que ele vai ficar um mês todo, né, na mesma atividade, não, ele vai acompanhando ali o centro de mídia. Então, às vezes o professor tem a impressão que ele precisa pegar a mesma aula, né, e dar na semana seguinte, como você disse, mas se ele deixa todo mundo alinhado, e o aluno que está em casa está aprendendo o que o aluno que está na escola está aprendendo, quando chega na semana da turma B, ele avança, né, nos objetos de conhecimento, nas habilidades. Ele não precisa explicar tudo novamente, né? Então, esse entrosamento entre o grupo e também entre as aulas, permite que ele fique mais fácil dele acompanhar o centro de mídia, já que é o grande desafio, né? Porque ele vai estar andando junto ali e avançando conforme as semanas. E, às vezes, o aluno nem troca, né? Porque, dependendo da dinâmica da escola, só vai ficar no presencial o aluno que tem mais dificuldade, o aluno que não tem acesso, né? Dentro daquela porcentagem. Então, ele não... Pode ser que ele não tenha o aluno que está no remoto venha presencialmente, ele pode não vir presencialmente. Então, ele não pode ficar esperando o momento presencial para trabalhar essas habilidades, ele precisa estar em consonância, né, com o que o centro de mídias está ofertando. Bom, com relação às avaliações de atividades do CAED, que também são questões que sempre são trazidas a nós, né? Pode passar o próximo? Então, é uma pergunta para vocês. Quantas avaliações temos na plataforma CAED, dos anos finais e do ensino médio? Quais são essas avaliações? Né? E aí, nós vamos ser levados até essa questão das sequências digitais, que precisamos frisar que não são avaliações, né? As avaliações são a AP, que vai acontecer ao longo do ano, né? Inclusive, nós precisamos ficar bastante atentos, porque a gente já tem uma data para a AP prevista para finalização entre 21/6 e 2/7, né? Então, no final deste mês aí, a gente já tem a AP, a segunda, né, a AP, e é muito importante, a gente volta a falar sobre essa necessidade de estarmos caminhando juntos com os centros de mídias, o Caderno Aprender Sempre, para que quando chegar o momento da realização da AP, o aluno tenha condições, ele tenha observado as habilidades que vão ser exigidas ali, né? E a gente também tem a AD, que é a avaliação diagnóstica, que é a avaliação de entrada. Contudo, as sequências digitais, elas não são avaliações, elas são atividades didáticas que complementam e consolidam as aprendizagens trabalhadas no material didático Aprender Sempre. Então, é um fechamento, né, do material, o que nos leva, mais uma vez, a essa necessidade de estarmos caminhando juntos, né?
Então, elas vão gerar informações para os professores construírem e implementarem as intervenções pedagógicas. O aluno, ele realiza a sequência digital, ele consegue verificar quais as habilidades essenciais que ele não conseguiu ainda se apropriar. O professor, ele tem acesso também a essas sequências digitais para observar o que está sendo solicitado ali, né? É um procedimento bastante importante para o planejamento didático do professor. A aplicação da terceira sequência digital já está programada também para de 24/5 a 11/6, ou seja, né, ela já está aberta ali para o aluno conseguir realizar na plataforma CAED. Essas sequências, elas ficam disponíveis, como eu falei, e ela é importante para os conhecimentos que serão abordados para cada uma das sequências digitais, e para isso basta verificar no cronograma integrado, que apresenta a articulação desta com o Aprender Sempre. Então, agora a gente vai passar para o próximo slide e retomar a importância deste cronograma integrado, para que nós saibamos exatamente o que vai acontecer. Então, assim como você pode acessar o cronograma do Centro de Mídias e verificar exatamente qual é a competência, a habilidade que vai ser trabalhada ali nas próximas aulas daquela semana, você também tem o cronograma integrado para te ofertar essa sequência de atividades. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo o cronograma da próxima semana, né? Então, a gente já tem ali qual vai ser a sequência de atividade que vai ser contemplada, em qual aula, né? E a gente também tem como que o professor vai ser formado para trabalhar essa sequência didática, porque, além de tudo, esse planejamento, nós também temos as ATPCs que contemplam, abordam essas sequências didáticas, né? Favorecendo o trabalho do professor, explanando recursos, caminhos que ele pode abordar. Além desse cronograma integrado, que vai mostrar para a gente certinho ali como tudo se costura, nós temos também disponível, pode passar para mim, Sandra, o roteiro formativo, né? Que é um instrumento muito importante para que você entenda o material como um todo, para que você entenda quais são os eixos como o material ele vai ser organizado, né? E quais são o eixo central de cada uma das sequências didáticas. Então, se apropriar desses documentos e compreendê-los é muito importante para fazer as retomadas, para saber em que momento que essas habilidades elas podem ser contempladas em outra sequência, né? E também quais são as formas de avaliação que vão ser realizadas. Nós temos acontecendo durante esta semana a semana de retomada do Centro de Mídias. Então, é uma semana em que agora, da segunda-feira, dia 31, até a sexta, no dia 4, é uma semana em que o professor de língua portuguesa e matemática, ele vai ter a oportunidade de tentar aproximar, né, tentar buscar, acompanhar o Centro de Mídias. Então, uma semana adicional de retomada apenas para os componentes de língua portuguesa e matemática, como eu falei, e ela sugestiona atualizar a aplicação do Aprender Sempre e as sequências digitais, conforme o cronograma integrado, e retomar e revisitar as atividades e sequências digitais, considerando as habilidades essenciais. Então, aquele professor que ele ainda não conseguiu, né, se caminhar junto com o Centro de Mídias, essa é a semana que o Centro de Mídias dá lá uma pausa e que vai passar as reprises, vai fazer uma retomada, e que você pode tentar trazer seus alunos para chegar até a sequência de aprendizagem que o Centro de Mídias está contemplando. E também, se você já está bonitinho, sua turma está caminhando junto com o Centro de Mídias, é a tua oportunidade de retomar atividades, de se aprofundar, né, de buscar consolidar aquelas que ainda não foram consolidadas. É o momento de você botar a casa em ordem, né, Sandra? E fazer o máximo para conseguir chegar próximo do que se aproximar e caminhar junto com o Centro de Mídias. Bom,
Nós, como eu já disse para vocês, né, nós estamos aí próximos da segunda AP, é um momento de bastante tensão, né, as escolas se preocupam muito com o engajamento dos seus estudantes, e aqui nós temos algumas sugestões que o PAC também pode contribuir para a escola, no sentido de sensibilizar com relação às APs, né? Então, vocês podem contribuir com algumas estratégias que são mencionadas aqui neste quadro. Envolver o Grêmio Estudantil, né, e os representantes de turma para estimular os colegas. Então, naquele mesmo método, né, que eu mencionei, de você utilizar o trio lá para o seu aluno convidar os outros colegas para participar e se engajar em trazer os alunos para a aula, também o Grêmio Estudantil ele pode favorecer esse engajamento na realização das APs, né, que hoje nós sabemos que já são de áreas diferentes, que não contemplam somente língua portuguesa e matemática, mas também as ciências humanas e as ciências da natureza. Então, elaboração de vídeos, né, imagens para serem compartilhadas, elaboração de painéis criativos fixados nos espaços da escola, porque temos alunos também na escola, elaboração de podcast ou vídeo para a segunda AP, seja aplicada e valorizada pelo corpo docente. Então, a valorização da AP, docente, né, ela precisa ser, ela precisa acontecer tanto com o corpo docente quanto com o corpo discente. É muito importante que o professor ali, professores podem incentivar durante as suas aulas a realização da segunda AP, né? O professor de projeto de vida também pode ajudar e mostrar para o aluno o quanto a avaliação AP, ela pode ser produtiva no sentido do aluno reconhecer em que estágio do aprendizado ele está, quais são as habilidades que ele ainda não conseguiu consolidar, e favorecer a autogestão, né? A gestão pode elaborar avisos periódicos para a incorporação do cronograma de aplicação previsto para a segunda AP, como data importante a ser lembrada. Então, o movimento todo da escola, no sentido de realizar a AP, ela pode ser muito favorável, inclusive para vocês, né, quando elaborarem estratégias para que o professor, junto a vocês, retomem quais são as habilidades que não foram contempladas, como utilizar esse material. Então, o PAC também vai ajudar o professor nisso. Como utilizar os dados que a AP vão apontar, né, quais as habilidades que a AP vai mostrar que os alunos ainda não desenvolveram. Então, é muito importante fazer uso desse instrumento na elaboração e nas estratégias do que vai acontecer daqui para frente, né, no próximo semestre, e de tudo que você precisa ainda trabalhar e retomar com os seus alunos. Então, olhar para a AP como avaliação de aprendizado em processo, né, é fundamental, é muito importante. E aqui a gente tem um outro ponto que a SEDUC tem se debruçado com muito cuidado, com muita dedicação, que são as competências socioemocionais, né? Eu acredito que vocês estão acompanhando aí no centro de mídias, acompanhando essas transmissões, o mapa das competências, como essas competências estão sendo articuladas nos materiais do Aprender Sempre, e como que nós devemos olhar para elas neste momento de ensino híbrido, de pandemia e de necessidade de ressignificação da escola. Como articular as competências socioemocionais e as habilidades cognitivas essenciais? Nós sempre olhamos para as competências socioemocionais nas nossas aulas, mas ela sempre foi muito intuitiva, né? Ela sempre foi trabalhada de maneira sensibilizada pela situação. Contudo, hoje, existe uma articulação no material que favorece demais o desenvolvimento dessas competências, que é esse documento, Orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes nas sequências de atividade. Aí o professor vai falar assim, né? Mas a gente está com a habilidade essencial para trabalhar. Nós estamos super atrasados e tentando dar conta, e é muita coisa, é muita prova, é muito material, e ainda precisamos trabalhar as competências socioemocionais? Bom, esse documento de articulação
Se vocês ainda não tiveram acesso, se vocês ainda não visitaram, visitem. Vocês vão ter uma boa surpresa. Esse documento, ele vai mostrar como articular as competências com a aula padrão, com a sequência de atividade que está lá no Aprender Sempre, né? A gente tem aí um modelo que pode voltar um pouquinho, Sandra, deixa eu só mostrar ali, que nós temos competências socioemocionais relacionadas aos exercícios, no caderno Aprender Sempre mesmo, em cada uma das séries. Então, 6º ano, iniciativa social, 7º ano, imaginação criativa, o 8º ano, assertividade, 9º ano, foco, que são ramificações das macrocompetências, né, que estão sendo muito abordadas atualmente. Então, esse raio-x, ele é, sim, um material que ele vai esmiuçar para a gente como essas competências, elas podem ser trabalhadas dentro daquela área da temática que nós temos no Aprender Sempre em todas as sequências. Agora pode passar, por favor. Eu quero pedir desculpa para vocês, porque a imagem está bem clarinha, mas como a Sandra falou, esse PPT vai ser disponibilizado. Na verdade, a gente quer aqui é só mostrar como que ela aparece no material, né? Então, olha só, essa é uma sequência de atividade 2 do 6º ano, e o objetivo dela é trabalhar com o tema cartas, né? Ler carta, diferenciar as de solicitação, as de reclamação. Olha, nesse material, que é um material corriqueiro para o professor de 6º ano trabalhar carta, né? Não só 6º, como nos outros anos também, mas ele já traz ali a competência da iniciativa social. E esse material, ele vai trazer ali no cantinho, do lado, como que o professor vai trabalhar a sensibilização, aquele momento de mostrar para o aluno que essa competência, ela vai ser abordada através desse material, né? Pode passar para o próximo. Na sequência da atividade, olha, já vai para a carta 4. Então, ali ele tem uma outra carta e o professor vai ter a próxima etapa do trabalho com as competências socioemocionais, que é o acompanhamento. E, por último, ele também tem, através dessa atividade de resposta, de avaliação do aluno, a avaliação do processo do aprendizado, né? A mobilização das competências socioemocional auxiliou na aprendizagem da atividade proposta para as aulas? Por quê? Você tem mobilizado essas competências em outros momentos da vida? O que pode fazer para continuar mobilizando essas competências ainda mais? Registre cada uma ação que pode ser desempenhada ao longo das próximas aulas. Então, é muito interessante ver a competência socioemocional não sendo mais uma atividade paralela, uma atividade de debate, um assunto extra que você vai trazer à aula, mas ela já associada de maneira muito intencional e sistematizada nas aulas de língua portuguesa e também nas aulas de matemática. A gente trouxe aqui um modelinho de língua portuguesa, mas as aulas de matemática também contemplam essas competências, né? Então, o professor, o PAC, ele pode ajudar ali o professor a pensar essa sistematização, a fazer esse recorte na aula dele. Está trabalhando carta, está trabalhando atividade, mas dá essa paradinha, mostra para o aluno qual é a competência que ele vai aprender, o que essa competência pode agregar para ele como cidadão, né? E fazer a utilização desse material para desenvolver essa habilidade, né? Que precisa ser inerente, que alguns alunos já vão ter, outros ainda não, essa visão de engajamento social. E nesse momento que nós estamos vivendo hoje, onde essas competências socioemocionais são fundamentais para que a gente sobreviva, né? Para que a gente consiga enfrentar esses desafios diários. Pode passar, Sandra. Então, olha só, as competências socioemocionais devem ser articuladas de forma intencional, né? Então, precisa ficar claro para o aluno o que ele está aprendendo, né? Então, clareza dos objetivos da aprendizagem. O aluno precisa saber, você está desenvolvendo essa competência, que é a iniciativa social, né? Você está desenvolvendo essa competência que é o foco. A gente tem que dar nome para ele, a gente tem que ensinar essas nomenclaturas, para que ele possa fazer as suas autoavaliações também e entender aonde ele está precisando. Quando a gente vai olhar para as competências, né, Sandra?
a gente olha e fala assim, nossa, eu ainda não tenho essa. Verdade. Uma formação, né, a formadora me chamou tanta atenção, quando ela abordava, né, quem você conhece que já tem essa competência? Então, a gente vê que a nossa sociedade, ela está em pontos diferentes, né, você pode ter uma classe ali cheia de alunos, e cada um está em momentos diferentes de uma determinada competência, ou ter desenvolvido algumas competências sim, outras não. Não é fundamental, né? Realizar análise prévia das atividades propostas, tornar a prática da competência socioemocional consciente para os estudantes, como eu falei, eles precisam saber o que eles estão aprendendo, né? Que não é só matemática, que não é só numerais racionais, que não é só como lidar com a carta, mas é como lidar com si mesmo, né? Diante desses desafios e desses dilemas, certo? E é interessante, né, Lília, que ele até fala realmente aqui, né, com o uso do quê? Das metodologias ativas. Que entra já lá no plano também, né? Quando nós usamos essas metodologias ativas, ela também contribui muito para o desenvolvimento aí dessas competências socioemocionais. Porque o aluno, ele não precisa aprender. Olha, você aprende que engajamento social é isso. Não, não é isso. Ele precisa praticar, ele precisa ter um papel ativo, né? E a gente vai ver através do SAFE agora, né? Do SAF. Deixa só. Você pode passar para mim, por gentileza? Desculpa, gente. A bateria do computador. Mais um dos acontecimentos aí quando a gente está no digital. Bom, a literatura especializada sobre o tema estão reunidas em recomendações correlacionadas à efetividade da proposta de desenvolvimento socioemocional no ambiente escolar. Então, este SAF, né, é uma sigla que ela representa como que essas habilidades elas precisam ser articuladas, né? Então, ela precisa ser sequencial, né? Por isso que é bastante importante utilizá-las ali no caderno Aprender Sempre. Por quê? Porque ela já foi planejada, ela já tem uma sequência, né? Ela já está articulada com a próxima competência socioemocional que o aluno vai ver numa segunda unidade, né? Então, precisa haver o planejamento dessas atividades, tá? Então, a gente não pode ensinar essas competências de maneira aleatória, mas ela precisa ter uma sequência. Ela também precisa ativar o aluno, né? Então, ela adota as metodologias ativas. O aluno, ele precisa ser participativo nesse processo. Então, quando o aluno do 6º ano, ele vai escrever uma carta, né, de solicitação, e ele sabe que com aquela carta ele está trabalhando engajamento social, ele está participando do processo, né? Ele está ativamente desenvolvendo uma competência através daquela atividade. Também precisa ser focado, né? A intencionalidade e o tempo suficiente. Então, o professor, ele precisa fazer esse planejamento para que ele não deixe ali passar um momento e essa competência, ela precisa se estender para outra aula, ele não conseguiu ali dar conta de abordar este tema, né? Pode ser sim que ele vai ter um momento que ele vai falar de engajamento social, o aluno dele vai querer dar exemplos de outras situações de engajamento, ou ali naquela avaliação ele vai querer falar um pouco sobre o que ele aprendeu ou não aprendeu, mas ele precisa ter o foco para que aconteça dentro do planejado, né? E também precisa ser explícito, como nós já falamos, explicitar o que é a competência em foco e propor o estabelecimento individual de metas. Olha, o aluno ele se autoavaliou e percebeu que ele não consegue, ainda ele não tem empatia, ou, por exemplo, ele não consegue ter foco, responsabilidade, gestão, né, do seu aprendizado. Então, essa também pode ser colocada como meta do professor com este aluno, com este grupo de alunos, né, para que ele se veja evoluindo, né? Então, como nós já dissemos, quando ela é de maneira intencional, o aluno, as competências socioemocionais, elas precisam ser objetos de conhecimento, elas precisam ser conteúdos, né, vamos dizer assim, que o aluno se aproprie, que ele sinta que está aprendendo, que ele reconheça que hoje ele tem, por exemplo,
tolerância ao estresse maior do que ele tinha antes, porque ele conseguiu perceber que essa é uma competência que ele precisava desenvolver e que ele trabalhou para desenvolver. E aí, como nós já havíamos mostrado, né, esse documento orientador, ele traz para nós, né, a SAF, né, sequencial, ativo, focado, explícito. Então, quando a gente faz o uso desse material, nós já estamos contemplando de uma maneira bastante organizada e focada essas competências, né? Obviamente, o professor, ele observou ali na turma dele uma demanda diferente do que o Aprender Sempre proporciona. Ele tem a liberdade de articulá-la, ele tem a liberdade de articular, mas ele também precisa levar em consideração esses instrumentos, né? Ser sequencial, ser ativo, ser focado, ser explícito, mesmo quando ele vai dar uma saidinha ali do Aprender Sempre para trabalhar uma outra competência que o aluno demandou, certo? Mas é muito, muito, eu gostei muito desse material. Sandra, você gostou? Eu adorei, Lília. Muito legal. Eu sempre fui muito fã das competências socioemocionais, né? Por quê? Porque se você, ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo hoje, gente, se você tem um aluno que aprende a gerir o estudo dele, que ele sente que a escola está organizada, que ele pode confiar naquela escola, que ele pode confiar no professor, que o professor sabe, mostra o que está fazendo, né? Se ele mostra se ele consegue perceber que ele precisa se engajar, ele desenvolve as outras habilidades, né? Se ele conseguir desenvolver essas competências socioemocionais, ainda que sequencialmente, ainda que paulatinamente, ele vai conseguir, ele vai se apropriar desse novo formato híbrido, e ele vai reconhecer a importância da escola para o futuro dele, e ele vai reconhecer aquilo que você colocou lá no vídeo, né, o poder transformador da educação, né, e se entender como parte desse processo, e se entender que ele não precisa simplesmente fazer atividades que o professor manda, mas que ele precisa se engajar para que ele possa construir-se como cidadão e construir-se como aluno mesmo, porque muitas vezes o aluno ele já perdeu um pouco essa perspectiva de eu vou fazer mais uma avaliação, ele não consegue mais achar sentido e fazer mais uma AP, né, porque ele acaba perdendo ali o processo significativo do aprendizado. Mas quando a gente resgata isso através das competências socioemocionais, a gente resgata tudo, e a gente consegue trabalhar muito mais com esse aluno. Bom, a gente tem aqui também a questão da aprendizagem colaborativa. Sandra, volta só um pouquinho, que é uma metodologia transformadora em relação ao aprendizado e organização da turma. A Sandra já falou um pouquinho ali do trabalho em trio, mas essa aprendizagem colaborativa, ela também representa o nosso trabalho, né? Hoje a gente vê a SEDUC disponibilizando aí um rol de novos cargos e novas funções para que a gente trabalhe em conjunto. Então, o PAC, o PCNP, o PCAI, o PC, o professor, nós todos precisamos ser uma equipe, né, no sentido de organizar de maneira mais significativa possível esse aprendizado, não com foco somente no nosso trabalho, mas em atingir o nosso aluno, né, em conseguir uma educação significativa para ele, em usar esse poder transformador, né? Então, essa aprendizagem colaborativa, ela não acontece só ali dentro da sala de aula, só ali no WhatsApp, no grupo dos colegas, né, mas ela também vai acontecer aqui entre nós, como equipe focada em chegar a estes alunos, né? Então, Sandra, você quer trazer aí mais algum complemento, né? Ou a gente já encerra essa transmissão? Eu vou só minimizar aqui, então, né, agradecendo aí a todos, né, pelo trabalho. Logo nós vamos aí nos ver, com certeza. Muito obrigada. Continue aí se cuidando, que nós sabemos que o momento é complicado, é difícil, e eu só gostaria de complementar isso mesmo que a Lília colocou no finalzinho. Achei muito importante quando fala dessa questão mesmo da aprendizagem colaborativa, mas que ela trouxe este olhar para nós,
porque esse é o nosso intuito, né? A hora que nós começarmos realmente a trabalharmos de forma colaborativa, mas pensando assim, eu estou numa função. O que eu sou? Eu sou professora. Eu sou professora de matemática, eu tenho a minha sede, eu tenho os meus estudantes, né, que neste momento eu não estou atuando com eles, mas eu sou professora, né, a Lília, ela está como PCNP, mas ela é professora, né, você está hoje como professor, né, que o PAC, ele tem as suas aulas, e ele está também com esse projeto de assistência ao currículo, mas a nossa base é essa, nós somos professores. Então, nós precisamos realmente trabalharmos de forma colaborativa, porque realmente, a Lília, eu gostei muito dessa fala, porque quando a gente fala desse trabalho, e às vezes a gente se refere ao estudante, e nós, será que nós estamos conseguindo fazer esse trabalho? Né? Porque nós estamos aqui, sempre a gente coloca, olha, estamos à disposição, estamos aqui para colaborar. E às vezes estamos aqui falando, mas, poxa, não, olha, Sandra e Lília, eu acho que não é bem isso, né? Eu acho que tem outras sugestões, eu consigo ver outras possibilidades. Fala com a gente, conversa, né? Vocês têm aí, nós temos o grupo, né, do PAC, tanto de língua portuguesa e de matemática. Se vocês não estão no grupo, também nós podemos colocar aí no chat o nosso número de telefone, vocês entram em contato, fala com a gente. Mas eu não quero entrar em grupo. Fala no particular com a gente, manda mensagem, fala, né, o que nós podemos realmente colaborar. E porque eu vejo assim, eu vi esses dias nas ATPCs de matemática, porque a gente às vezes com o tempo vai realmente tendo uma afinidade maior até com alguns grupos de professores, e tem hora que eu falo algumas coisas e até coloco sugestões igual essa da metodologia baseada em jogos, e daí às vezes eu proponho alguma coisa, passa um tempo, às vezes um dia eles vão e apresenta uma atividade que eles fizeram, gente, que dá de 10-0 na minha, né? E é esse o caminho, e é isso que é bacana. Daí eu sempre pergunto, eu posso compartilhar lá no grupo? Pode. E daí quando você compartilha lá no grupo, outros também olham aquela atividade, já tem outras ideias. Então, assim, esse trabalho realmente, quando a gente fala dessa transformação na educação, quando a gente fala dessas competências socioemocionais, quando a gente fala também dessas competências cognitivas, tudo isso depende desse nosso entrosamento. Alguma coisa, você fica à vontade. Nossa, a internet caiu um minutinho, agora eu não sei se caiu a minha, se caiu a sua, deu uma rateada aí, mas eu quero completar sim, isso é o que a Sandra falou, a gente está aqui disponível para que vocês possam chegar até nós, tanto com sugestões quanto com dúvidas, né? A gente não tem as respostas de tudo, mas, olha, você viu aqui, né? O encontro, olha a demanda, o tanto de informação que a gente trouxe, e desculpa se foi até um pouco atropelado, a gente quer ter outros momentos, inclusive vamos marcar aí um plantão, porque a gente sabe que a partir desse vídeo várias dúvidas vão surgir, então a gente vai trazer esse momento para que vocês tenham esse acesso ali no tete-a-tete, no tete-a-tete não, né, no face-a-face ali, no interfaces, para que a gente possa tirar essas dúvidas com vocês, e realmente nos vejam como equipe, como parte da sua equipe, como pessoas que querem agregar e que fazem muita questão de que o aprendizado seja significativo em sala de aula e que a gente consiga retomar as nossas escolas no formato que ela tem que ser, do jeito que tem que ser e da melhor maneira possível. Agradeço por ficarem com a gente aqui, né? A gente fala pra caramba, né, Sandra? A gente fala bastante. Mas por uma boa causa, tá, gente?
porque a gente quer realmente ajudar, facilitar e trazer clareza, né, para todas essas quantidades de informação que estão chegando todos os dias até nós, né? Mas, obrigado por estar com a gente até aqui, bom trabalho nas escolas de vocês, espero que, de fato, essa função, ela perdure, que ela seja muito útil, né, tanto para o professor quanto para o PC, né? A gente nem falou de desdobramento aqui, né, Sandra, que ainda Verdade. vai render mais outra live, mas, assim, estamos aqui para ajudá-los e bom trabalho para vocês, né? Vamos aí, se Deus quiser, temos sucesso aí na nossa jornada, tá bom? Se cuidem, né? Obrigada. Um abraço, gente, até mais. Tchau, tchau.